No seu dia a dia, você teve alguma experiência com tantos anos de psiquiatria em que você, após aplicar a medicação correspondente, após você dar o encaminhamento médico que fosse, vamos dizer assim, pertinente, se você viu algo que saiu fora da sua expectativa, ou seja, já que a vida é tão complexa, o ser humano ele é único e não é facilmente ou dificilmente ele pode ser definido, como é que você traz alguma experiência de algo que aconteceu e de forma inexplicável? Tem muitas experiências. Nesses 42 anos de experiência em saúde mental, eu já vivi muita coisa, né, Arnaldo? Imagino. Eu sempre pergunto ao paciente quem indicou. Quem indicou você? Porque é muito boca-ouvido, né? E uma vez eu perguntei para um paciente, quem indicou você? Ele falou assim, doutor, o senhor não vai acreditar. Eu estava num centro espírita e o doutor Fritz disse que ia fazer o tratamento espiritual, mas aqui na Terra procurasse o doutor Alexandre Rosenwald. E por isso que eu estou aqui. Eu fui indicado pelo doutor Fritz. Como é que pode essa coisa acontecer? Coisa, Nunca né? pensei que tivesse um espírito Indicando né, você. indicando o meu consultório, mas aconteceu. Né? Muitas coisas acontecem, né? O poder da oração é fantástico. A primeira vez que eu fui para Israel, e eu tenho origem judaica, eu estive em Israel com 17 anos e depois com 52 anos e pretendo, após essa guerra catastrófica que está acontecendo na faixa de Gaza e agora no Líbano, ter a oportunidade de um período de paz para que eu possa levar minha esposa a Israel novamente. Né? Eu ainda tenho essa esperança, que essa guerra acabe logo. Que assim seja. Minha mãe tinha muito medo de água e muito medo de altura. E eu ia, com 17 anos, o filho mais velho, o primogênito dela, atravessar aquele lago maravilhoso que é o Atlântico a 8 mil metros, 10 mil metros de altura. Então ela entrou em pânico e ela começou a orar fervorosamente e saiu dali com uma crise de pedra na vesícula. E foi internada tomando o famoso Baralgin daquela época, né? Certo. E eu não sabia, porque eu fui para o voo e só tinha jovens. Eram mais de 100 jovens que estavam indo para Israel para fazer a colheita das laranjas. A gente ficou no kibbutz 3 meses, colhendo laranja, grapefruit, trabalhando com galinhas, trabalhando no Hadaraocher, que é o refeitório, né? Você falava em hebraico, né? O R, eles têm 2 R's. O R com um R só e 2 R's, que esse Hadaraocher. É muito interessante. O hebraico, o aramaico tem essas diferenças de entonação. E quando eu estava no meio do voo, o pessoal fazendo barulho, sambando, era um voo fretado, só tinha jovens. O avião trepidava tanto que não chegou na Itália, teve que reabastecer em Portugal, porque gastou mais combustível, porque era muito jovem fazendo barulho. E quando eu olhei para a asa do avião, tinha uma Nossa Senhora. Nossa Senhora estava na asa do avião. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sou de origem cristã. E tem uma Nossa Senhora na asa do avião, eu sei que não existe uma Nossa Senhora na asa do avião. E eu fiquei olhando aquela Nossa Senhora, cara, na asa do avião, durou uns 40 minutos, eu fiquei ali sozinho. E eu tive a intuição que era a minha mãe mandando proteção para mim. Era o medo dela, a oração dela, que ela materializou exatamente uma Nossa Senhora como ela via nas igrejas católicas. Ou seja, nessa hora se pede a mãe do mundo para ajudar o seu filho. Quer dizer, a gente tem muitas experiências pelo qual a gente passa que a gente é protegido. Já pensou ser indicado por um Dr. Fritz? Que responsabilidade, cara. Né? Na época que eu fazia homeopatia, eu atendia crianças pequenas que vinham com infecções de garganta, cheio de placas amarelas. Eu passava a homeopatia, pedia para vir no dia seguinte, não tinha mais placa nenhuma. Como é que se explica isso? Não tem antibiótico na homeopatia. Às vezes eu aplico um ponto de acupuntura, a pessoa equilibrava. E é interessantíssimo como a acupuntura, que mexe com vibração, que mexe com energia vital, consegue equilibrar uma pessoa em pouco tempo, mas tem que saber aplicar. Porque a agulha é uma coisa invasiva, pode pegar um nervo. Isso. Pode pegar um órgão interno, né? Você, dependendo da localização da agulha, tem que ter expertise. Isso. Então, graças a isso, eu
desenvolvi muitas expertises para ajudar o ser humano, não só com remédios chamados tarja preta ou tarja vermelha, que também utilizo na minha prática, mas também com homeopatia, com acupuntura, com fitoterapia. Então, por exemplo, para um TDAH, que você me perguntava antes da nossa entrevista, a gente pode dar um fitoterápico, a gente pode dar um tarja vermelho antes de dar um anfetamínio, como a Ritalina e o Venvance. Então, a gente aumenta o nosso espectro de terapia, porque o médico ele tem que fazer o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento. Quanto mais ele faz um diagnóstico baseado não só na medicina ocidental, mas também na medicina oriental, através do pulso, através da íris, através da face, através da auriculoterapia, da observação da orelha, que você pode observar, a orelha é um feto invertido, tem a cabeça, tem o tronco, tem os órgãos internos. Você pode aplicar as agulhas e obter um resultado fantástico. Vendo o ser humano como um todo, né? Exatamente. Quem que é o pai da medicina? Hipócrates, né? E ele dizia que você não tem que atacar a doença, e sim você tem que ver o doente, né? Como um todo. E aí você traz também essa questão espiritual, ajuda que vem não só de todo esse ferramental médico, científico, mas também da questão espiritual inexplicável. Dr. Fritz fazendo indicação do Dr. Alexandre Rosenwald é algo que não há como a ciência explicar, né? Mas essa amplitude de visão é fantástica, né? Eu vou contar um caso aqui também que é muito interessante. Eu trabalhava com alcoolismo e drogas lá no Hospital do Guará, quando ele era o posto de saúde do Guará. E uma amiga minha, que é psicóloga, me pediu para tratar o pai dela. Falou assim, olha, meu pai é alcoolista, ele já está com cirrose. Ele está todo amarelo, ele está com icterícia. E eu tenho medo de perder meu pai. Mas tem uma coisa, ele não gosta de médicos, ele tem horror ao hospital, ele tem medo de UTI, ele tem medo de injeção, de introdução de cânulas, de tudo. E eu sei que esse vai ser o fim dele. Você pode me ajudar em alguma coisa? Eu falei assim, mas se ele não gosta de médico, você está chamando um médico para tratar? Não, eu estou desesperada. Aí eu cheguei na casa dele, ele deitado na cama, já meio cambaleante, falou assim, doutor, poupe suas palavras. Já sei o que você vai falar, que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que adquirir uma vida mais saudável. Eu falei, não, eu vim aqui para dizer que o senhor beba, mas beba muito. Porque se o senhor não beber, continuar bebendo essa quantidade que o senhor está bebendo, o senhor vai ser internado na UTI, vai ser entubado por aqui, vai tomar aqui. Então, na hora que eu comecei a descrever aquele ambiente hospitalar intensivo, ele foi ficar verde, amarelo, azul. E a minha amiga ficou atordoada, mandando eu beber demais. Aí depois ela falou assim, você é louco? Eu falei assim, eu não tinha outra coisa a fazer. A intuição me mandou fazer isso. E depois a vida nos levou para cada um de um canto, para outro. 20 anos depois, eu encontro ela na rua, ela vem e me deu um abraço apertado. Alexandre, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Depois daquele dia, meu pai nunca mais bebeu. Caramba. Ele ainda durou 10 anos. A cirrose matou ele. Ele já estava ele já tinha cirrose. Não perdeu. O fio dele está destruído. Mas ele ainda viu as netas crescerem. Dos 70, ele chegou até os 80. Olha só. E morreu em casa, sem precisar passar numa UTI, no hospital e nada. Morreu em casa dormindo. Você me deu mais 10 anos de vida do meu pai. Mas essa terapia, eu não posso empregar em qualquer pessoa. Se eu falar isso na faculdade de medicina, vão dizer que eu sou louco, mandar o cara beber até morrer, mas deu certo para ele. Eu usei a intuição. O médico tem que saber usar a intuição no momento certo. Claro que eu não posso dar isso como receita de bolo para ninguém, mas naquele caso foi muito bem empregado. E foi a intuição? Foi a intuição. Olha só. A intuição está acima do mental e do emocional. É o corpo búdico. É da onde vem exatamente o impulso para a gente fazer o que é certo, o que é correto. E ele nunca erra. A intuição nunca erra. Se você não seguir a tua intuição, você pode ter certeza. Seguir a minha mente estava errada, porque a mente mente. A intuição não. Pois é. Não, existem várias pesquisas. Eu andava pesquisando até para o mundo corporativo, para decisão de líderes empresariais. E tal. Aí tem uma série de pesquisas que mostram, feitas por universidades tipo Harvard e outras tantas, que mostram o nível de precisão das decisões que foram tomadas com intuição e comparado, inclusive, com aquelas com base na mera racionalidade. Mostrava o nível de assertividade
das decisões com base em intuição.